Temporada de balanços a todo vapor e nesta última semana foi a vez da Ambipar divulgar seus resultados. A Ambipar, meus amigos, veio aqui com um prejuízo de 140 milhões de reais no último trimestre. E para quem esperava que esse prejuízo ia frustrar aqui os compradores, cara, ficou redondamente enganado. No último pregão, a ação subiu 18%, batendo nos R$ 97,35 como o seu novo topo histórico e também o preço de fechamento. No canal já fiz uma análise aqui explicando o que poderia motivar essas altas, mas lembrando que aqui é euforia. Não adianta nem entrar, porque você entrar comprado, porque você pode acabar pegando um topo sem saber, e nem adianta entrar vendido, porque você pode tomar uma ré forte. Só para vocês terem ideia, eu pensei em entrar vendido lá na região dos 40. Ó a ré que eu já estaria tomando. Então a melhor coisa a fazer é ficar de fora mesmo, meus amigos. Mas hoje estou aqui para comentar com vocês da Eternit. Eternit, empresa que passou por uma longa recuperação judicial e na última semana divulgou resultado trimestral e também o encerramento da sua recuperação judicial que já se arrastava aí pelo menos há 6 anos. No último pregão, Eternit veio aqui com uma alta de 7%, mas no ano ela está aqui com resultado um pouquinho negativo, 25% de queda. Mínima do ano, por enquanto, foi lá nos 5,29 e a máxima está aqui nos 8,36. Será que teria potencial para chegar pelo menos ali nos 8,36? A máxima do ano foi 36, deixa eu ver aqui, janeiro. Foi por ali mesmo, sejam 8,36. Então, para chegar na máxima do ano, ó, quem sabe não é uma outra, né, que liga o motorzinho, ó. 36, 35%, 35% aí para completar a máxima do ano. E eu chamo a atenção também como é que tá o mercado. O mercado tá bem comprador. No Ibovespa, se tudo der certo, ó, o que é que nós tivemos aqui? Formação de pivô de alta nas últimas semanas. Uma semana que começou aqui com uma forte queda diante de temores de recessão lá nos Estados Unidos, ao redor do mundo, fechou aqui na máxima das últimas semanas. E ao longo da semana também a força compradora muito forte no nosso mercado. Então deixa abaixo no seu comentário como é que tá a cotação de Ambipar no dia que você está assistindo e as ações da Ether 3 também. No último pregão, a Ether 3 fechou em 6,20. Então vou olhar com vocês aqui principais pontos dessa decisão e de outros pontos também da Eternit. Vamos ver como é que tá a situação da companhia. Porque muitas empresas entram em recuperação judicial, mas elas saem mais sofridas do que quando entraram. Temos exemplos aí de Oi, João Fortes e várias outras que se arrastam anos e anos em recuperação judicial. Oi, por exemplo, mal saiu de uma recuperação judicial já entrou em outra, certo? Então a internet comunica, meus amigos, aos seus acionistas e ao mercado em geral, e o juiz da segunda vara de falências da comarca de São Paulo, ele proferiu aqui a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial da Eternit. A sentença de encerramento da sentença reconhece que o grupo Eternit cumpriu todas as obrigações assumidas frente aos credores, ou seja, a quem tem dinheiro para receber da companhia, e venceram até o momento. Ou seja, tudo que estava devendo até o momento que foi emitido essa finalização de recuperação judicial foi cumprido pela empresa, tendo implementado com sucesso todas as medidas previstas conforme os prazos, termos e condições estabelecidas pela recuperação judicial. Então, a companhia diz que a recuperação judicial foi um marco para a sua reestruturação e transformação na atual situação que ela se encontra. Porque qual a questão? A empresa ela entra na justiça e fala: olha, não estamos podendo pagar nossos credores. Aí os credores falam assim: não, olha, a empresa está dando uma de sabidinha, ela tem que pagar a gente. Aí o juiz vai decidir: nossa, vamos ver aqui se a empresa está dando uma de sabidinha ou não. E como é que ela vai fazer esse pagamento de credores? Aí nessa onda, os credores às vezes saem prejudicados porque empresas ela usam isso de forma indevida para diminuir suas dívidas. Então essa é uma parte muito delicada. O importante aqui é que a internet conseguiu cumprir com êxito a sua recuperação judicial. E isso aí já estava previsto. Assim, não estava previsto que ia acontecer agora, né? Mas ia acontecer mais cedo ou mais tarde.
Porque a companhia, desde 18 de outubro de 2023, ela protocolou a petição para o encerramento da recuperação judicial, que também pediu a homologação do primeiro aditamento ao seu plano de recuperação judicial. Então, já era conhecido que muito provavelmente a justiça ia reconhecer esse aditamento e também iria fazer a finalização da recuperação judicial. E agora, no final de julho, o Ministério Público de São Paulo, ele se manifestou não se opondo nem ao primeiro aditamento e nem à recuperação judicial, à finalização da recuperação judicial. E aí, algumas semanas depois dessa notícia, veio a divulgação do fim da recuperação judicial da internet. Como é que está o endividamento dessa empresa? Muito importante você observar o endividamento de uma companhia que acabou de sair de recuperação judicial, né? Porque se ela está de recuperação judicial, tem que ver, opa, ela se recuperou efetivamente ou não se recuperou? É o que eu vou ver com vocês aqui, ó. Endividamento da empresa estava lá, endividamento líquido de 144 milhões no último trimestre. E em relação a prazo, 45% de sua dívida era de longo prazo, ou seja, vencimento acima de 12 meses, e 55% abaixo de 12 meses. Quando vamos ver aqui, em caixa, a companhia tinha, deixa eu ver aqui, tava com caixa meio sofrida, ó, 9 milhões de reais em caixa e dívida bruta de 152 mil. Mas ela não tá com dificuldade de geração de caixa, não. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Em relação à dívida, ó, relacionado à sua recuperação judicial, ela contava ainda aqui com saldo a pagar de 37 milhões. Provavelmente isso aí não deve impactar no caixa da empresa, não. Na parte de resultados, ó, receita líquida no trimestre subiu 6,5%, atingindo 276 milhões de reais. No comparativo dos semestres, leve queda de 2,5%. Quando vamos pegar aqui EBITDA da companhia, vemos uma variação importante, alta de quase 200%. O EBITDA subiu de 11 milhões e meio para quase 34 milhões. E no trimestre, tivemos uma leve queda, 3% de queda, EBITDA lá na casa dos 50 milhões e meio. E o lucro da companhia, ele, se levar em consideração os não recorrentes, foi um lucro de 11 milhões e meio, crescimento aqui de mais de 900%. E no comparativo do semestre, desculpem, o lucro caiu de 23 milhões para cerca de 12 milhões, queda aí de aproximadamente 50%. Só que se pegarmos aqui os não recorrentes, se tirarmos do resultado da empresa, na verdade ela vai ter um prejuízo, né? Teve um prejuízo de 340 mil reais. Por quê? Porque nesse último período foi contabilizado a venda de 20 milhões de reais de um ativo imobilizado que ela não estava utilizando. Provavelmente é um terreno, né? Um ativo imobilizado não operacional. É um terreno, uma fábrica, alguma coisa assim. Segmentos da empresa. Ela tem aqui a sua divisão por área de atuação. No segmento de fibrocimento, que é o mais rentável, as vendas de telhas de fibrocimento aumentaram 10%. Então isso é bom. O seu carro-chefe, né, subiu 10%. No comparativo dos trimestres, tivemos uma queda aqui de 2%. E quando vamos olhar aqui vendas de sistemas construtivos, que também são do segmento de fibrocimento, alta de 31% no comparativo trimestral e 29% no semestral. Outro segmento importante é o segmento de amianto, e no caso eles chamam de crisotila. É um dos minérios que são amianto, né? Esse segmento teve uma queda aqui nas suas vendas de 14% e 15% no comparativo trimestral. Quando vamos pegar a receita, eu esqueci de mostrar outra receita, né? A receita aqui, ó, do fibrocimento aumentou 5%, 180 milhões de reais de receita, com a margem bruta de 12%. Então a margem bruta caiu de 20% para 12%. Aqui é um ponto negativo. E a crisotila, alta de 10% na receita líquida, atingindo lá quase 90, mais de 90 milhões de reais, né?
Outro segmento da empresa, segmento de telhas de concreto. Telha de concreto subindo aqui suas vendas em 16% no trimestre. E aqui, receita líquida 5% de alta, atingindo 5.300.000. Então, meus amigos, vamos aguardar aí como o mercado vai receber essa finalização da recuperação judicial da Eternit. Você investe na companhia, pensa em investir, já investiram? Deixa abaixo aí no seu comentário.